Na NVI diz assim: vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Na versão ACF, esse mesmo versículo fala assim: vós bem sabeis que éreis gentios, levado aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Vamos iniciar a mensagem de hoje com esse versículo. Olha para mim, por favor. Aqui, Paulo ele está falando com a igreja de Corinto e ele começa trazendo à memória dessas pessoas um tempo que não era mais o tempo deles. O tempo quando eles eram pagãos. Um tempo que quando eles eram gentis. Quando a gente lê essas expressões pagãos ou gentis, está se referindo a pessoas que, gentis, não judeus e pagãos, que acreditam em outros deuses. E aí ele fala que nesse período eles eram levados aos ídolos mudos. E eu quero falar muito sobre isso. E que o Espírito Santo encontre espaço dentro de nós, porque isso aqui pode ser uma divisão para você. O que é colocar a fé? O que é você levantar para si um ídolo mudo? O que é algo mudo? Quem pode dizer? O que é algo mudo? Que não fala. É óbvio, sim ou não? Algo mudo é algo que não fala. O que é a gente levantar para nós? Ou ser levados fortemente, como na outra versão fala, fortemente levados a ídolos mudos. O que é isso? Como a própria palavra fala, mudo não fala. É você ter um Deus, e esse Deus para você não tem espaço de fala. Às vezes a gente lê assim e pensa assim, não, um ídolo mudo é uma estátua. É você colocar fé em uma estátua feita por um homem. Pode ser. Mas você pode ter um ídolo mudo e chamar esse ídolo mudo de Jesus. Você pode levantar para si um ídolo mudo e dizer que é Deus. Mas ele pode ser mudo, porque talvez para você ele não tem espaço de fala. Se o Deus da Bíblia não tem espaço de fala, ele não é o Deus da Bíblia para você. Se a Bíblia, você invalida o que ela fala, então o Deus da Bíblia não é o seu Deus. Eu acho que assim fica mais fácil para entender. Se Deus não tem espaço de fala na sua vida, você pode ter um Deus com o nome de Jesus, mas ele ser um ídolo mudo para você. É aquele Deus que te ouve, tem que te ouvir. É aquele Deus que os ouvidos têm que estar assim. Aquele Deus que tem que se mover para fazer aquilo que você quer que ele faça. Mas é um Deus que não tem espaço de fala na sua vida. Porque quando ele pede algo, você não faz. Porque quando ele fala com você, você se finge surdo. Quantas pessoas têm buscado para si um ídolo mudo? Talvez esse é o maior ídolo desse tempo. Um Deus que não tem espaço de fala na vida das pessoas. Não, eu tenho uma fé porque eu oro a Deus. Tudo que eu preciso, eu falo. Isso não é fé. A fé que Deus quer em nós é a fé que a gente possa ouvir. A fé que faz você parar tudo para dar ouvidos a Deus.
Esse relacionamento unilateral é um relacionamento imaginário. Há pessoas que têm um Deus que ela diz que é Jesus, que é um Deus da Bíblia, mas é um mero Deus da imaginação dela, porque o Deus da Bíblia, ele é Senhor. E a palavra Senhor, na raiz da sua essência, ela significa dono. No passado, os escravos tinham senhor, porque o Senhor era dono daquelas pessoas. Deus, ele é o seu dono? Deus tem sido dono da sua vida, o dono das suas escolhas, o dono dos seus caminhos, o dono dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus sentimentos? Você tem dado espaço de fala para Jesus? Jesus fala e você ouve? Jesus fala e você diz, eis? Qual que é o tema do culto de hoje? Esse é o Jesus da Bíblia. Esse é o Deus Salvador. É aquele que quando ele fala, ele é ouvido. A gente tem um relato, uma história do passado, que existia um povo muito numeroso, grande. Esse povo, ele era os hebreus. E eles por 400 anos foram crescendo e se multiplicando, e aumentando e tomando todas as vagas e os espaços no Egito. E devido ao volume de pessoas, eles foram feitos escravos, cativos. E um dia, eles se lembraram de Deus e levantaram um clamor. Deus ouviu aquele clamor e enviou um libertador chamado Moisés. E a mão de Deus era com Moisés. E depois de 10 pragas, como você conhece, aquele povo foi livre, foi liberado para sair e seguir até uma terra que Deus levaria e seguir a um monte onde eles iriam adorar a Deus. Mas antes de todas as coisas, Deus queria estabelecer a esse povo ordem, mandamentos. Então, Deus leva esse povo ao Monte Sinai e o servo Moisés sobe ao monte para tomar o conhecimento da vontade de Deus. Deus ouviu, mas era o momento que Deus seria ouvido. Deus atendeu, mas chegou o momento que Deus gostaria de ser atendido. Então Deus, enquanto estava dando as leis, os mandamentos a Moisés, eu quero que você acompanhe esse texto na TV, por favor, de Êxodo 32, que fala exatamente da incapacidade das pessoas em ouvir a Deus e estabelecer para si um ídolo mudo, que diz assim, acompanhe na TV. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porquanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Olha só a direção de Arão. Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vocês. Às vezes a gente não entende o quanto a Bíblia é rica em detalhes. Arão poderia ter pedido de qualquer lugar do corpo. Esses ouros poderiam vir do pescoço, braceletes. Esses ouros poderiam vir de anéis de qualquer lugar, mas foi bem específico. Esses vão vir da orelha, porque são vocês que estão escolhendo a não dar ouvidos a Deus.
E ele disse assim: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vocês, nas vossas mulheres, e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Eles levantaram para si um bezerro de ouro, um objeto de adoração, um Deus mudo. Arão foi específico: tire das orelhas de vocês esses pendentes. Ele percebeu que o povo não queria um Deus que falasse. As pessoas aí fora, os gentios, os pagãos, eles não querem um Deus que fala. Eles não querem um Deus que dê mandamentos, que diga: vai por aqui, vai por ali, isso você pode, isso você não pode. Eles não querem isso, porque eles querem viver fazendo a vontade deles. Tudo bem, gentios e pagãos, mas dentro da igreja não. Dentro da igreja nós não buscamos um Jesus que vai ser feito a nossa vontade, mas que seja feita a vontade dele. Aqui não é lugar de você levantar um Deus mudo para a sua vida. Aqui não é lugar de você ter um Jesus que não fale com você, um Jesus que não tem espaço de fala com você. Talvez lá fora isso é normal, tudo bem, mas aqui não. Aqui Jesus quer ser ouvido. Aqui Jesus quer ser atendido, aqui Jesus quer ser respeitado, aqui Jesus, ele quer ser Senhor antes de todas as coisas. Quem está comigo, diga amém. É esse Jesus, é o Jesus da Bíblia. Sabe, a Bíblia ela é cheia de promessas, e promessas verdadeiras, promessas reais, testemunhos grandiosos. Nós temos a história de Moisés, que é fantástico, que Deus fez através da vida de Moisés. Temos a história de Abraão, a história de Noé. Nós temos a história de Maria, que foi mãe de Jesus. Nós temos a história dos discípulos. Nós temos relatos grandiosos na Bíblia do que Deus fez através de pessoas. Mas toda promessa se iniciou com um chamado ou um atendimento de uma voz que veio de Deus. Para Abraão ser o pai de numerosas nações, o pai da fé, aquele que é considerado o primeiro, um dia que Deus apareceu para ele e pediu o filho dele, ele disse: eis-me aqui. Quando Deus apareceu para Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei, eu vou te mostrar. Você não sabe o que é, você ainda não me conhece, mas essa é a minha ordem. Abraão disse: eis-me aqui. Quando Deus aparece para Noé e fala: olha, você vai construir uma arca, porque num tempo determinado eu vou enviar um dilúvio para a terra e eu vou guardar você e a sua família, e os animais, 2 de cada espécie, vão entrar. A arca tem que ser grande para caber os animais. Noé não questionou Deus: Senhor, o Senhor fez os animais em um dia, coloca a minha família, é mais fácil de construir, e quando vir o dilúvio, o Senhor refaz os animais em outro dia. Não, Noé disse: Senhor, eis-me aqui. Tudo começa com eis-me aqui. A vida de um crente, de um cristão, começa em um culto, que Deus fala com você e no seu coração você fala: eis-me aqui. Enquanto você sai da casa de Deus com o coração fechado, não dando espaço de fala, você ainda tem um Deus mudo, e esse Deus não é o Deus da Bíblia.
Esse Deus não é o Jesus, o Senhor Jesus dos evangelhos. Quando Maria é visitada por Gabriel, ele diz: olha, bendita é você entre todas as mulheres, e você, sendo virgem, vai dar à luz ao Salvador. Nós estamos falando de uma mulher noiva, que iria se casar, que deveria ser pura, virgem. Ela iria parecer grávida. E com um ato de fé, ela fala para o anjo: eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Ela sabia dos desafios, ela sabia do que estava sendo colocado diante dela, mas eis-me aqui. Samuel, que foi um dos maiores profetas, aquele que derramou óleo sobre Davi, certa vez estava dormindo junto com um profeta mais velho, Eli, e ouvindo uma voz que dizia: Samuel. Ele, desesperado, ia lá no profeta: profeta, o senhor me chamou? Profeta: não, Samuel, volta a dormir, não te chamei não. Na terceira vez ele volta, o profeta fala: já sei. Quando essa voz falar com você, você vai falar assim: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E só quando Samuel disse isso, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, quando ele disse isso, o ministério de Samuel se inicia. Porque ele deu espaço de fala para Deus. Deus tem tido espaço para falar com você. Nenhum relacionamento começa se você não der espaço de fala. E com Deus não é diferente. Deus tem falado. Eu creio no fundo da minha alma que todas as pessoas que já sentaram aqui, que vieram uma ou mais vezes, eu tenho absoluta certeza que o dia que ela pisou aqui, Deus falou com ela. Aqueles que não permaneceram, é porque em um determinado momento não deram espaço de fala para Deus. Em um determinado momento, ela disse: não, agora vai ser do meu jeito. Ou já entrou no primeiro dia: eu só vim conhecer, independente do que falar, eu vou sair do mesmo jeito. Esse coração insensível pode te afastar da maior herança que Deus tem, que se chama salvação. Deus está te chamando para algo maior. Se Deus pede a sua vida, se Deus pede para você renunciar, se Deus pede para você deixar isso, porque isso está te levando para um caminho distante dele, você tem duas escolhas: em dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Ou você pode levantar para si um Deus mudo e querer silenciar ele. Não, não é bem assim. Eu fico vendo aquilo que tanto Jesus ensinou, tanto as igrejas, a igreja que era primitiva e depois veio os protestantes trazendo toda a essência da fé, das escrituras que haviam sido esquecidas. Tudo que eles lutaram se perdendo tudo de novo. Porque hoje, infelizmente, muitas casas que um dia foram erguidas para ser casas de adoração, casas de louvor, casas de ensinamento, casa de Deus. Mas muitas casas levantou lá dentro, lá em cima daquele altar, um Deus mudo. Pastor que não tem coragem de pregar o que Deus quer, mas o que as pessoas querem ouvir. Pessoas que buscam lugar para ouvir o que lhes agrada, é levantar um Deus mudo. Tem pregação que você não imagina como é difícil para eu pregar. Tem pregação que eu sei que no próximo culto, o culto vai estar mais vazio. E meu Deus, tem sido assim, uma atrás da outra. Amém, gente?
Mas eu não quero levantar aqui um Deus mudo. Ainda que fique eu e minha esposa. Mas aqui vai ter um Deus que tem espaço de fala. Aqui vai ter um Deus que vai falar. Aqui vai ter um Deus que vai pregar. Aqui vai ter um Deus que vai levantar pessoas do pó. Mas pessoas que conheçam o Deus da Bíblia. O Deus que não tem alteração pelos homens. O Deus que fala que é Senhor. Diga graças a Deus. É esse Deus. Fique de pé no seu lugar. Agora você, com uma certeza do ar que nós respiramos aqui juntos, você pode dizer para Ele aquilo que Ele já tem falado com você. Pode estar até escondido, mas você sabe o que Deus já falou com você. Você sabe o que Deus já pediu para você, Ele já pediu para você. E agora Ele está trazendo a memória de novo. Você sabe que quando Moisés desce e Moisés vê aquele bezerro levantado, a atitude de Moisés é pegar as duas tábuas, as leis. A Bíblia fala que aquelas leis, elas foram escritas pelo dedo de Deus. A atitude dele foi pegar aquelas leis, quebrar. E ele jogou no chão e elas se despedaçaram. Mas, naquela atitude de Moisés e na pregação que ele fez, muitas pessoas se arrependeram. Então Deus deu novamente as leis para Moisés. Foi a segunda chance que Deus deu. Deus também é Deus de segunda chance. Amém, gente? E o mesmo Deus que está falando que Ele quer um espaço de fala, é o mesmo Deus que está falando, eu estou te dando uma segunda chance. Você pode começar a falar para Deus, eis-me aqui. Você pode começar a declarar quando Deus falar com você. É difícil, mas mais difícil é viver sem um Deus que fala. Eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer de mim? Envia-me a mim. Me escolhe. Tem domínio sobre a minha vida. O que o Senhor mandar, eu vou fazer. O que o Senhor pedir, eu vou realizar. Você lembra dos dois copos? Deus fez eu lembrar agora. E isso é muito grande. Você já deve ter lido ou ouvido que nós temos que buscar, escute isso, o reino de Deus em primeiro, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as vezes, sabe o que eu pensei? Essa revelação veio para mim no banheiro de casa ontem. Eu pensava assim, olha, eu vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar, aí todas as coisas que eu preciso, Deus vai começar a fazer na minha vida. Deus vai fazer. Não é isso. O que Deus está falando é a seguinte coisa. Queria que o meu copo tivesse vazio, mas tá quase cheio. Peraí. Agora está vazio. Peraí. Quase que eu afoguei agora. Tá vazio. Não sei se esses 2 copos vai ser suficiente, irmão. Acho que não vai não, esse copo aqui é muito grande. Pense assim. Aqui representa o seu trabalho, sua família, sua vida, seus gostos, seus prazeres. Aí você escolhe colocar tudo isso aqui em primeiro lugar. Você enche o copo. Tudo em primeiro lugar. Realmente, esse copo tinha que ser menor. Mas vai dar para você entender. Depois que você colocou tudo aqui, já está tudo. Você fez tudo o que você queria. Aí você fala, tem Deus. Então,
Agora eu vou colocar aqui a minha salvação. Eu não quero ir para o inferno, eu quero a salvação. Aí você vai colocar. Se esse copo fosse um pouco menor, o que ia acontecer? Ele ia derramar. Ele ia transbordar. Correto? E o problema de você querer colocar algo aonde não cabe é que aquilo causa incômodo. Você já tentou, o carro é para 5 pessoas e você quer colocar 6, 7 pessoas? Quando entrou a sexta pessoa lá, vai começar a gerar incômodo ali dentro. Quanto mais você querer colocar onde não tem mais espaço, vai gerar incômodo. Por isso que tem pessoas que vêm à igreja e não vê a hora do culto terminar. Vai ficar assim, se deixar, ela sai correndo da igreja. Pode ter ar-condicionado, pode ter banco acolchoado, pode ter o que for. Porque já não tem espaço mais dentro dela. Porque antes do reino dos céus, ela foi colocando tudo. Ela foi enchendo o copo com todas as coisas. É família, é amizade, é o trabalho, é as coisas de casa, é isso, é a beleza, é a estética, é aquilo, é a academia, é a comida, é o passeio, é o restaurante, é os amigos, é isso. Ela foi colocando tudo. Aí quando chegou para Deus, o espaço era pequeno. Aí o espaço pequeno, quando a medida de Deus vai sendo derramada, não há lugar e gera incômodo. Aí as coisas de Deus começam a incomodar. As coisas de Deus começam a te saturar. As coisas de Deus começam a ser desagradável para você. Assistir um culto online vai ser pesado demais. Vir ao culto 2 vezes para a semana vai ser pesado demais. Orar, ter uma comunhão com Deus, pesado demais. Jejuar 3 vezes por semana é impossível. Porque já não tem espaço no copo, o copo já está transbordando e tudo que colocar lá vai gerar incômodo em você. Às vezes o grupo da igreja, que toda palavra, tudo que a gente coloca lá é uma palavra de bênção para você. Tudo que a gente coloca lá é com um objetivo, com o sentido de te abençoar. Talvez o grupo da igreja está sendo pesado para você. Olha o copo como está transbordando de outras coisas. Olha como que esse copo está cheio e não está cheio de Deus. Agora vamos fazer o reverso aqui rapidinho. Aqui voltou Deus. Deixa eu tentar voltar aqui. Aqui voltou sua vida. Jesus disse: buscai o reino dos céus em primeiro lugar. Então esse copo, primeira coisa que tem que ser cheio das coisas de Deus. Você enche ele. Deus está em primeiro lugar. Nada vai me impedir, nada vai atrapalhar, nada vai tomar o lugar de Deus. Deus está em primeiro lugar. Aí com as outras coisas você fala assim, o que eu tenho de espaço aqui? Nesse espaço aqui eu tenho que dividir para mim, para minha família, para o meu trabalho, para a minha saúde, para os meus amigos, para o meu lazer. Então, um pouquinho para mim, um pouquinho para minha família, um pouquinho para minha saúde, um pouquinho para o meu trabalho. Aí, já deu. Uma gotinha aqui para o amigo. É assim. Se não for para caber, que não caiba as coisas do mundo, não as coisas de Deus. Se não for para ter espaço, que não tem espaço para as coisas aí de fora, não para as coisas de Deus. É assim que Jesus disse. É você que acrescenta. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão você que acrescenta, à medida que cabe. Esse trabalho não cabe com a minha fé, então eu não vou ficar. Esse horário aqui, eu estava trabalho sempre no mesmo lugar. E eu falei para o meu irmão,
quando eu me converti. Não passo das 6 horas, viu? Até às 6 horas eu dou minha vida aqui, vou trabalhar muito. Mas depois de 6 horas eu tenho um compromisso, eu vou para a igreja, não vou perder nenhum dia de culto. Acabou. Foi uma lei que eu coloquei ali. Ah, quer ir em casa, quer fazer isso? Não queira o lugar de Deus, não queira o horário de Deus, que você vai perder. Minha presença não vai. Pode vir gente lá da China. Parente que eu nunca vi na minha vida. Veio lá da China, chegou lá. O zoinho puxado, assim. Sou seu irmão. Minha mãe falou misericórdia. Ia ser estranho, né? Mas eu ia falar, então espera eu chegar que nós vamos pôr essa história em ordem. É assim, que é o lugar de Deus. Deus não está falando isso para trazer culpa para você. Deus está falando sobre a vontade dele. Está falando. É assim que Deus fala com a gente. Aí você, no espaço da sua vida, você que vai acrescentar. Então, primeiro você tem que acrescentar você lá. Você colocou Jesus, colocou a salvação, aí você. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Você tem que se amar. Aí depois você vai colocar, se você é casado, seu marido, se você é homem, sua esposa, depois seus filhos. Aí você coloca a sua saúde vem primeiro que o seu trabalho. Aí você vai colocar. Você viu que já deu espaço? Tira. Não é para colocar mais nada. Mas você já tem a certeza que o copo já está cheio ali da vontade que é de Deus. Amém, gente? É o que o Espírito Santo tem para falar para vocês. Feche os seus olhos.